Ainda assim, estamos em época de abertura de início do mercado de transferências de inverno e era importante também que te pronunciasses sobre, para já, essa postura, as movimentações de mercado, então, do nosso clube. Nem tem muito a ver com movimentações, porque o Porto só apresenta as coisas quando elas já estão concretizadas e, portanto, não tem nada a dizer sobre isso. Apenas queria analisar aqui a situação de quatro jogadores, muito rapidamente. Parece que pode ser longo, mas não é. Nós, neste momento, temos dois jogadores muito pouco utilizados e que ocupam lugares muito importantes na equipa do Porto e que chegaram para ser realmente alternativas válidas e opções muito, muito importantes para a equipa, mas a realidade é que não tem correspondido às expectativas. Falo do Nakajima e falo do Filipe Anderson. São situações diferentes. O Filipe Anderson chegou ao Porto no último dia do mercado de verão, emprestado pelo West Ham, e é um jogador, tanto que não custou nada ao Porto, talvez o salário, não é? Mas que chegou para ser uma alternativa. Aliás, são os dois, quer o Nakajima, embora podendo fazer outras posições, Nakajima e o Filipe Anderson, vieram para ser alternativas ao Luís Dias, ao Corona, ao João Mário, embora sejam os jogadores mais experientes, por isso é que eu digo que são jogadores que chegaram para ser alternativas de imediato, quer dizer, para pegar em destaque, como se costuma dizer. A realidade é que falharam por completo. O Filipe Anderson fez 3 ou 4 jogos terríveis, acontece, quer dizer, o primeiro jogo que faz, perde uma bola à saída para o ataque, que resulta no empate do Sporting em Alvalade, um jogo que o Porto podia ter ganho perfeitamente. Depois fez mais um ou outro jogo em que não é jogar bem ou mal, é passar ao lado dos jogos. Houve um deles em que até foi substituído ao intervalo, não terminou nenhum dos poucos jogos que foi titular e já não é usado há bastante tempo, desde o início de dezembro, julgo eu. E, portanto, acho que se houver a oportunidade de devolver, entre aspas, o Filipe Anderson e trazer alguém que possa substituir com proveito para o clube, seria ótimo. O Nakajima é diferente. O Nakajima é uma aquisição muito cara para o Clube do Porto, que já veio a época passada, custou 12 milhões de euros. 12 milhões de euros por metade do passe. Portanto, é talvez o jogador mais caro da história do Futebol do Porto, em termos relativos. E é um jogador que nunca se afirmou. O ano passado começou mal, depois quando o campeonato retomou, depois de ser parado, ele isolou-se do grupo, terá as suas razões, tudo bem, mas a verdade é que não completou o que faltava do campeonato, e o Porto acabou por se sagrar campeão nacional sem a sua presença. E esta época também tem sido pouco utilizado e também já não é utilizado há algum tempo. Aqui o Porto, ao contrário da situação do Filipe Anderson, aqui o Porto tem que acautelar também a sua posição financeira, porque o Porto investiu muito dinheiro neste jogador. Aliás, é um caso muito parecido com o do Adriano Lopes, em que o Porto, na altura, também gastou 10 ou 11 milhões de euros em metade do passe do Adriano Lopes, e depois que foi um flop. Eu julgo que o Nakajima é um flop ainda maior, porque o Adriano Lopes, apesar de ter estado no Porto muitos anos, ainda houve ali um jogo ou outro em que foi importante. Na Liga dos Campeões, um jogo com a Roma, julgo eu, e aqui um ou outro jogo no Campeonato Nacional em que foi decisivo. O Nakajima nem nisso. E, portanto, não sei, não deve ser fácil encontrar uma equipa que esteja disposta a pagar esta verba pelo Nakajima, mas era bom que o Porto, no lugar destes dois jogadores, tivesse outros que fossem efetivamente verdadeiras alternativas aos jogadores que têm jogado mais, porque o Porto precisa de todas as suas peças. A época é longa, as provas são muitas, o Porto está em todas as frentes, quer vencê-las todas, e, portanto, todos os jogadores contam. E é pena vermos que estes dois jogadores não estão à altura do desafio chamado Futebol Clube do Porto. Portanto,
era bom que pudesse haver aqui alguma mexida em relação a estes jogadores, agora neste mercado de inverno, digamos assim, que termina no início de fevereiro, dia 4 ou 5 de fevereiro, por aí. E outra situação que tem a ver, não tem a ver propriamente com o mercado, mas tem a ver com o fim de contrato de dois jogadores, que é o Marega e é o Otávio, que terminam o seu contrato em junho deste ano, 2021, e que, a partir do dia 1 de janeiro, são jogadores livres para negociarem com qualquer outro clube do futebol europeu ou mundial. Portanto, neste momento, os dois jogadores, se quiserem sair a custo zero para qualquer outro clube, podem-no fazer. E eu acho que, neste caso, os interesses do Porto não estão a ser defendidos como deviam ser. Ainda temos tempo, pode haver renovação com o Marega, pode haver renovação com o Otávio, tudo pode acontecer ainda. A realidade é que neste momento eles já podem sair do clube a custo zero. E eu veria essa situação com enorme desagrado, profunda tristeza, por ver que o nosso clube ainda não aprendeu a lidar com estas situações. Já tivemos outros casos, do Herrera, do Brahimi, outros menos importantes, mas estes casos do Herrera e do Brahimi foram muito, muito marcantes. E eu não gostava nada que isto acontecesse agora com o Marega e com o Otávio, que são dois jogadores que são também fazem parte da imagem daquilo que é e que tem sido o nosso clube nestes últimos 4 anos. Neste consulado, digamos assim, de Sérgio Conceição. Têm sido jogadores muito importantes. O Otávio está um jogador melhor do que sempre esteve, está no seu melhor momento da carreira. O Marega tem feito épocas de enorme consistência e tem sido sempre um jogador fundamental nas temporadas do Futebol Clube do Porto, e portanto fico triste e acima de tudo, fico preocupado que estes jogadores importantes para a equipa e que poderiam, se não derem nenhum contributo à equipa, pelo menos pudessem dar algum retorno financeiro ao clube que neles apostou, neste momento são jogadores livres, podem sair a custo zero, sem qualquer proveito para o Futebol Clube do Porto. A propósito desse mercado, deste período de mercado aberto, bom ano a todos os portistas, diz-nos o Delfim de Almeida Moli, também há pouco faziam-te essa questão. Hulk sempre vem, ou que achas? Eu não acho nada. Eu não sei se vem ou se não vem. Tens algum desejo relativamente a isso? Não, eu gostava que ele viesse, porque o Hulk, é verdade que já passaram, não sei, 8 anos desde a sua saída, 7, 8, 9 anos desde que ele saiu do Porto. Com certeza que já é outro jogador, que já não é o mesmo jogador, mas é uma pessoa, é um jogador que, pela sua personalidade e pelas suas características pessoais e profissionais, acho que se enquadraria muito bem ainda neste Futebol Clube do Porto. Claro que compete à administração ver se há condições para o trazer, e compete à equipa técnica ver se ele realmente pode ser útil ou não, se pode ser uma mais-valia para a equipa. A minha leitura de fora é que era um jogador que seria muito bem-vindo ao plantel do Futebol Clube do Porto, até porque, ainda há um bocado eu disse, há aqui dois jogadores que parece que não contam, o Filipe Anderson e o Nakajima, e o Hulk poderia perfeitamente substituir um deles ou até os dois. Deixa-me ainda, a propósito de Cláudia Santos, ler esta mensagem da Ana Margarida Cesabo. Eu continuo a dizer que um polígrafo para sedes profissionais, entre aspas, antes de serem apontados a cargos decisivos, iria melhorar o desporto português. É verdade. Uma brincadeira séria da nossa Ana Margarida Cesabo. O Tiago Silveira, só falta renovar com o Otávio e o resto é acréscimo, e na minha opinião devíamos ir buscar o Mateus Reis, que já foi falado, que vinha para o Porto. Agora é dado como certo no Sporting, bom jogador, se não for ele que seja outro, mas pelo menos mais um defesa esquerdo bom era preciso. Aqui, opinião do Tiago Silveira. O Ricardo Lopes Avelino, eu nem costumo criticar os jogadores do nosso clube, mas este Filipe Anderson não merece estar no nosso clube. Está sem vontade nenhuma, quando joga falo sem garra e atitude. E isso custou-nos os 3 pontos em Alvalade. Um jogador que ao chegar falou no próximo ano desejando que possa estar em forma no West Ham.
provou logo que não vinha com a cabeça toda. E no Porto não queremos jogadores assim. O Porto tem vindo a trabalhar muito bem com as formações e equipe B. E por isso o nosso Mister, aqui ficou interrompida aqui a mensagem, mas fica o essencial. Filipe Portela, seria bom o Porto poder conversar amanhã com o Famalicão pelo Gustavo Assunção, uma troca com o Lume seria ótimo. Aqui um jogador também... É verdade, o Gustavo Assunção parece um jogador que tem potencial e que realmente pode vir a ser um jogador, um bom jogador e importante no clube para onde for. E a verdade é que o Lume também tem jogado pouco, ainda deve ter jogado menos do que o Nakajima e o Filipe Anderson. Portanto, o Lume também precisa de jogar. O Lume já está, eu julgo que o Lume chegou em janeiro de 2018, portanto, já está no Porto há 2 anos, pelo menos há 2 anos, e tem sido muito pouco utilizado. É verdade que na última conferência de imprensa o Sérgio Conceição até falou dele, porque disse que o estava a treinar para Central, porque na ausência do Marcano, do Pepe, do Mbemba, poderia fazer falta mais algum central, mas a verdade é que no meio campo não tem sido utilizado, foi utilizado na primeira eliminatória da Taça de Portugal, e pouco mais. Diz-nos ainda o Sebastião Silvano, Senhor Fernando Rio, o Otávio já foi sondado e não quis renovar naquele momento. O Marega já há muito que tem o desejo de sair. Contra isto, o que se pode fazer? Vamos a ver. Aqui o Sebastião... O que se pode fazer é cautelar as situações o mais cedo possível, não é? Não é deixar chegar ao fim. É evidente que se a meio do contrato ou a 2 anos do final se propuser aqui uma renovação ao jogador e ele não aceitar, não há muito a fazer. E hoje em dia os jogadores têm algum poder. Agora, acho que se pode... Claro que o Porto também é prejudicado porque atravessa uma situação financeira muito, muito desagradável, não é? As suas contas estão totalmente desequilibradas, o Porto dá prejuízo ano após ano e, portanto, isso também dificulta depois o Porto poder negociar em melhores condições com estes jogadores que seria importante manter no nosso plantel. É evidente que não há milagres, os jogadores não querem ficar, nada os pode obrigar a ficar. Agora, eu acho que as coisas têm que ser antecipadas com mais tempo e não deixar para a última da hora estas renegociações. Da próxima, tratando-se de 2 jogadores que sempre mostraram uma grande entrega ao clube, quer dizer, sempre assumiram as dores do clube, sempre assumiram a camisola do Porto com grande dignidade, personalidade, sempre lutaram pelo Porto e, portanto, acho que mereciam aqui um esforço suplementar da administração para que pudessem ficar entre nós.